Na aula de hoje nós vamos ver sobre o genitive case, que é um outro jeito de falar sobre posse em inglês. O jeito mais comum, ou o primeiro jeito que a gente aprende, é com os pronomes possessivos. Então, meu, seu, sua, my, his, their, your, né? Esses pronomes possessivos. Mas às vezes não é possível criar uma frase só com esses pronomes, a gente precisa ser mais específico. Então eu vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai conversando sobre cada um deles. Então o primeiro, e talvez o mais simples, John's car is blue. John's car is blue. Então, se a gente for traduzir isso para o português, ficaria: o carro do John é azul. Veja que a gente fez um monte de pulinhos aqui, porque em português a gente diz primeiro a coisa e depois de quem é essa coisa. Então, o carro do John. Mas em inglês, a gente sempre começa dizendo quem tem a coisa primeiro e aí depois indica qual é a coisa. Tá? Então, por exemplo, o John, né, ou melhor, o carro do John. Esse apóstrofo S aqui é justamente o que dá essa ideia de ser dele, tá? Porque esse apóstrofo S não pode ser um is? Primeiro porque ficaria estranho dizer que o John é um carro, mas... e outra, porque o is já tá aqui. Então, essa frase não teria sentido se fosse... isso aqui se fosse uma abreviatura de is, tá? Então, quando a gente tem um nome de pessoa e a coisa dessa pessoa, a gente usa esse apóstrofo S para indicar que é posse. Vou dar mais um outro exemplo aqui. Jessica's and Gabriella's books are here. Veja que eu tenho um apóstrofo S para Jéssica, um apóstrofo S para Gabriela e depois eu tenho books. Então, isso indica que esses livros, eles são separados, tá? Tem os livros da Jéssica e tem os livros, ou o livro da Gabriela. Então, é separado, tá? A Jéssica tem os dela e a Gabriela tem os dela. E como que eu sei isso? Porque aqui tem um apóstrofo S e aqui tem um outro apóstrofo S. Então, indica separação. Veja esse outro exemplo aqui para comparar. Peter and Anna's apartment is new. Aqui eu só tenho um apóstrofo S. Então, isso quer dizer que o apartamento é do Peter e da Ana. Então, esse apartamento é dos dois. Tá? Provavelmente eles são casados, enfim. Né? Mas eles dividem esse mesmo apartamento. Um apartamento para duas pessoas. E aqui nós temos pelo menos um livro para cada uma. Tá? A gente não tem exatamente a quantidade total de livros, mas dá para entender que é pelo menos um para Jéssica e pelo menos um para Gabriela. Né? Jessica and Gabriella's. E aqui eu só tenho um apartamento, que é do Peter e da Ana. Peter and Anna's apartment is new. Então, o apartamento do Peter e da Ana é novo. E aí, às vezes acontece de um nome da pessoa terminar com S. Quando isso acontece, existem duas possibilidades, tá? Há quem defenda que se coloque o apóstrofo S e aí se diga esses dois S's, Lucas's, ou há quem diga que apenas o apóstrofo é necessário, não é preciso escrever outro S e repetir esse S na pronúncia, tá? Então, meio que fica opcional. Lucas' new computer is very good. Lucas's new computer is very good. Então, o novo computador do Lucas é muito bom. E aí, esses primeiros exemplos a gente viu com nome de pessoas, né? Mas às vezes a gente não vai dizer o nome da pessoa em si. A gente precisa dizer, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, os irmãos dela, enfim, nesse sentido. Então, dá para usar, por exemplo, assim: This is my mom's jacket. Essa é a jaqueta da minha mãe. Eu sei que parece que se a gente for traduzir ao pé da letra, essa frase não segue a mesma ordem do português. Mas é como eu sempre digo para vocês,
não basta só decorar palavras, a gente precisa entender o sistema do idioma. E em inglês, a gente faz assim, tá? Então, this is my mom's jacket. Ó, my mom, né, é a minha mãe. Eu não preciso dizer o nome da minha mãe no contexto, eu só preciso dizer que é da minha mãe. Então, também pode ser assim, my mom's, que daí indica posse, e o que é dela, jacket. Essa é a jaqueta da minha mãe. Agora, esse exemplo que eu dei é quando a gente usa substantivos, tá? Então, ao invés de usar o nome de pessoa, a gente vai usar um substantivo. E os substantivos podem ser no singular ou no plural. E em inglês existem alguns substantivos que eles formam o plural com S, bem igual ao à nossa lógica do português, mas tem alguns plurais que não são feitos com S, eles são feitos de forma diferente. Então, um exemplo é o plural de child. One child, two children. Então, uma criança, duas crianças. E ao invés de ser child, assim é singular, né? Children é no plural. Então, quando acontece esse tipo de plural, que é irregular, por exemplo, man, man. Man no singular com A, man no plural com E. Woman, women. Woman com A, women com E. Ou child, children. Esse tipo de plural é person, people. Pessoa, pessoas, tá? Aí a gente usa o apóstrofo S normal, porque aqui não tem outro S, então a gente consegue seguir normalmente. Children's toys are expensive. Então, os brinquedos de crianças são caros. Children's toys are expensive. Mas o que acontece se é um plural com S normal, né? Então, como essa palavra já tem um plural, aqui a gente vai colocar apenas o apóstrofo. Não é necessário acrescentar o outro S para dar essa ideia de posse. Então fica: The two sisters' house is next to mine. A casa das duas irmãs é próxima da minha. The two sisters' house is next to mine. Aqui, quando a gente escreve, fica mais evidente que é posse, mas também dá para perceber isso quando a pessoa está falando, né? Então, eu poderia dizer the sister's house is next to mine, que daí poderia ser só uma, né? E esse apóstrofo tá aqui, ao invés de aqui, no plural. Mas como eu tenho esse to, ele já indica que são duas irmãs. Então, é uma casa para duas irmãs, e irmãs está no plural. Vou dar um outro exemplo aqui. My friend's house is yellow. Perceba a diferença. Aqui sisters está no plural, porque são mais de uma irmã. E aqui friends não está no plural, tá? Então, é uma casa de um amigo só. Tá? E aí tem alguns outros casos pra gente finalizar essa aula. Por exemplo, whose bag is this? Eu quero perguntar de quem é alguma coisa. Eu posso dizer whose, aí a coisa, is this. Por exemplo, de quem é essa bolsa, essa sacola. Essa bolsa fica melhor. Whose bag is this? It's Anna's. De quem é essa bolsa, essa sacola? Enfim, é da Ana. E aí eu posso dizer apenas assim, it's Anna's. Se for uma palavra no plural, aí eu não posso usar is, né? Lembra? Por exemplo, whose shoes are those? De quem são esses sapatos? They're Anna's, ok? Mas esse whose aqui é para perguntar de quem é alguma coisa. E às vezes também, eu não vou ter o nome de uma pessoa, eu não vou ter um substantivo, mas eu vou ter algo, né, uma frase, digamos assim, algo que seja mais longo. O nome da pessoa é mais longo. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Tudo isso é quem tem alguma coisa, tá? Então, the president of the USA's speech was acclaimed. Então,
o discurso do presidente dos Estados Unidos foi elogiado. Tá? Então, às vezes também é algo mais longo, mas só para vocês saberem que também vai o apóstrofo S, e aí se refere a tudo isso daqui. Tá? Almost done. I took someone else's book by mistake. Nesse caso aqui, eu não tenho... a pessoa nem está especificada, porque é de outra pessoa. Né? Eu peguei o livro de outra pessoa por engano. Então, também pode acontecer. Someone else's book. Eu nem sei de quem é, de quem é esse livro. E aí, o último exemplo para nós finalizarmos a aula de hoje. We had dinner at Billy's last night. Então, nós jantamos no Billy ontem à noite. Agora, isso aqui pode ser tanto a casa dele, Billy é meu amigo, ou pode ser o restaurante. Eu poderia dizer também, we had dinner at McDonald's last night. O restaurante do McDonald's. Então, é bem comum que tenha, por exemplo, em inglês existe o restaurante, restaurant, também existem diners, que são um pouco mais informais do que restaurantes, e aí o nome desse estabelecimento pode ser o nome do dono, né? Por exemplo, nesse caso aqui, Billy's. Então, I went to Billy's last night. Eu fui até o restaurante do Billy. Ou o exemplo que talvez seja mais famoso para nós aqui é o McDonald's, que é o restaurante do McDonald's. E aí, nesse caso, a gente acaba falando só o nome da pessoa, ao invés de dizer mais restaurant ou diner no final, porque já fica implícito. Well, thank you very much. Esse é o final da nossa aula hoje. Eu espero você na semana que vem. And see you. Bye bye.